Olá, bom dia a todos, os irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba. Você que está assistindo que não pertence à nossa igreja, um visitante, seja bem-vindo também. Então, para você que não conhece a nossa igreja está aí o endereço aí na tela, né? Nós estamos aí na rua Luiz Giuliani, na Vila Renato, na divisa aí com Santo André. Assim que acabar essa epidemia, esse confinamento todo, você é muito bem-vindo a nos visitar. Convido todos também a se inscreverem nesse canal. Daqui para frente a gente vai postar mais algumas coisas aqui nesse canal. E aí eu peço que você clica no joinha aí embaixo, né? E se inscreva, indica para o seu amigo, sua amiga, os parentes. E meu nome é Ricardo, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba, e nós vamos fazer uma apresentação aqui de uma aula que nós viemos fazendo presencialmente na igreja, e por conta do confinamento, dessa questão do coronavírus, né? Então hoje eu estou fazendo a gravação dessa aula. A minha ideia, na verdade, era fazer a transmissão ao vivo, né? Mas eu quero ainda fazer alguns testes, porque eu não quero que a gente perca a conexão no meio da aula. Então, essa primeira ainda será uma aula gravada. Então, essa aula faz parte do módulo que nós temos na nossa escola dominical. Esse módulo se chama Pensando Biblicamente, está baseado aí no livro Polêmicas na Igreja, do reverendo Augusto Nicodemos, e nós vamos hoje refletir a respeito do capítulo de número 10. Eu estou chamando essa aula de aula 6A, porque na verdade essa aula 6 abrangeria os capítulos 10 e 11. Então, mas vamos com calma, fiz uma divisão para nós caminharmos com calma, porque eu também não quero me prolongar nesse vídeo. Então é por isso que eu chamei essa aula de 6A, porque nós vamos abordar apenas o capítulo 10 do livro. E nós vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos fazer a meditação. Os irmãos e nossos visitantes acompanhem os slides, os textos bíblicos nós vamos ver todos aí transcritos, e espero que seja uma aula que agregue na sua vida, que esteja abençoando a sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, e rogamos, Senhor, que esteja abençoando a cada um dos irmãos e visitantes que estejam em casa nos assistindo, que venham nos assistir no futuro, e esteja protegendo a cada um, Senhor, nesses tempos difíceis de coronavírus, ó Pai, e esteja também nos iluminando para que nós estejamos não só absorvendo conhecimento, mas também aplicando nas nossas vidas. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, nós vamos iniciar. Então, como eu disse, capítulo 10 aí, né? O título desse capítulo é Quando a Cultura Vira Evangelho. Então, uma coisa para a gente começar aí refletindo, né? Que nós somos cercados aí no nosso país, né? Nós somos cercados por uma variedade grande de influência cultural. Então nós somos influenciados culturalmente pelos amigos e parentes, pelo convívio que a gente tem com eles. Nós somos influenciados culturalmente por telenovelas, então às vezes as telenovelas lançam aí bordões, lançam aí algumas
músicas inéditas que rapidamente saem na boca do povo. Então a telenovela também tem esse poder, né, de influência cultural. A música também, né, quando uma música estoura, aí também é uma influência cultural. E também filmes. Talvez você possa aí na sua casa pensar em algumas outras fontes aí de influência cultural, mas foram essas que eu lembrei, né? E todas essas manifestações culturais, né, são ricas, são variadas e são envolventes, né? Então para você começar pensando aí, né, no nosso país, nós temos um país tão grande, uma diversidade cultural tão grande, e recebemos pessoas de outros lugares, recebemos culturas de outros lugares, artes de outros lugares. Então nós somos cercados, que a gente querendo ou não, a gente é cercado o tempo todo, todo lugar, por influência cultural de alguma forma. E aí nós vamos refletir, que é o objetivo aqui dessa nossa reflexão, dessa nossa aula, é responder essa pergunta: como o cristão deve agir diante da influência da nossa grande diversidade cultural, né? de toda essa diversidade cultural, toda essa esse ataque, né, de cultura que nós temos o tempo todo. Como é que nós, como cristãos, devemos agir? Como é que nós devemos nos portar diante dessa grande diversidade? Bom, primeiramente é importante a gente refletir o que é cultura. O que é cultura, né? O que você aí entende como sendo cultura? O que é cultura para você, né? Então, uma definição muito comum, né, muito no geral, a cultura é definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Então, conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso constitui cultura. Então, olha só. Isso pode vir das artes, né? Isso pode incluir artes, pode incluir religião. A religião também é uma manifestação cultural. A ética. Por que a ética? Porque o que pode ser certo em um lugar, em uma determinada cultura, pode não ser certo, né, em uma outra cultura. Então, o que é certo em uma não é certo na outra e vice-versa. Isso é muito comum acontecer. Lá no finalzinho a gente vai lidar com um exemplo nesse aspecto aí da ética. Costumes, né? Então, costumes também, algumas culturas trazem alguns costumes diferentes de outras culturas. E enfim, a maneira de ser, de se divertir, de se organizar. Isso está incluído aí em cultura, né? Quando a gente pensa em cultura, como conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Não necessariamente de um país, tá? Eu posso ter dentro de um país ou dentro de uma cidade, eu posso ter culturas diferentes. O que a cultura reflete, né? Então toda a cultura reflete a situação moral e espiritual das pessoas que nela estão inseridas. Toda a cultura reflete a situação moral e espiritual das pessoas que nela estão inseridas. Então a cultura vai refletir qual é a situação moral e espiritual dessa sociedade. Então olha só, representa uma mistura de elementos bons, decorrente da graça comum e da imagem de Deus que habita cada ser humano. Então vamos com calma aí. Quando o homem e a mulher foram criados lá no Jardim do Éden, o homem
ele desobedeceu a Deus, Deus havia dado uma ordem, o homem desobedeceu e aconteceu o que nós chamamos de queda, a queda do homem. E antes da queda, nós costumamos dizer em teologia que o homem refletia a imagem de Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando houve a queda, quando houve a desobediência do homem, houve a queda do homem, então essa imagem ela foi prejudicada. Então essa imagem foi prejudicada. Então a imagem, Deus passou a ter sua imagem refletida através do homem, mas não de forma que era antes. Então a cultura representa uma mistura de elementos bons, decorrente da graça comum. O que é a graça comum? Mesmo o homem que não reflete perfeitamente a imagem de Deus, ele desfruta da graça comum, ou seja, por exemplo, o sol nasce para todos, não nasce só para os crentes. Muitas coisas acontecem, Deus... o ar, né, que nós respiramos, e mais para frente nós vamos ver outras coisas também que Deus concede não só aos crentes, mas a todos. Isso é chamado de graça comum. E a cultura representa também elementos ruins, resultantes da depravação e da corrupção do coração do homem. Então, a cultura ela traz coisas boas, coisas que agradam a Deus e que refletem a imagem de Deus, e também representa o lado depravado do homem, né? A natureza depravada do homem, ali com toda a sua corrupção do coração. E aí a pergunta, é o que a Bíblia define como mundo? Sim, é o que a Bíblia define como mundo. Quando você lê a Bíblia e vê a palavra mundo, né, nós vamos ver daqui a pouquinho alguns versículos, a definição da cultura se assemelha à definição bíblica para o termo mundo. Então quando você lê mundo, na verdade ele está falando do sistema de valores, de crenças e práticas adotadas pelas pessoas sem Deus, tá bom? Então a gente vai ver isso daqui a pouco em alguns textos bíblicos. Esse termo mundo sendo usado nesse sentido, sistema de valores, crenças e práticas adotado pelas pessoas sem Deus. Então, começando aí, né, pelo apóstolo João. Segundo o apóstolo João, as paixões carnais, a cobiça, a arrogância do homem marcam o mundo, né? Então, a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, está aí transcrito: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então veja aí, fazendo aí a distinção entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então veja aí, né, segundo o apóstolo João, as paixões carnais, a cobiça, a arrogância do homem marcam o mundo. Não são valores que Deus quer que cultivemos, mas faz parte. Por esse motivo, o mundo é caracterizado por esse tipo de comportamento. Um outro texto aí que usa a palavra mundo está lá em Tiago 4:4, e Tiago vai nessa mesma linha aí, né? Então ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que dizer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então eu marquei em vermelho aí, amigo do mundo, né? Então por um lado você tem amigo do mundo e por outro inimigo de Deus. Então você tem essas coisas, são opostas, né? Ser amigo do mundo e ser amigo de Deus não é possível. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então veja aí a palavra mundo sendo usado para
designar o conjunto de características aí, né, de valores de um mundo sem Deus. Aí Paulo também, lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Eu marquei em vermelho: não vos conformeis, mas transformai-vos. Então, veja aí Paulo se referindo também a esse termo, né, usando esse termo mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente tem que fazer no mundo é não se conformar com ele, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, no sentido de procurar fazer a vontade de Deus. Jesus também, né, disse ao mundo, disse que o mundo odeia tanto ele como seus seguidores. Então olha o que ele diz aí no Evangelho de João 15, versículos 18 a 19. Se o mundo vos odeia, falando para os discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, ele está dizendo para os discípulos: olha, sabe por que o mundo odeia vocês? Né? Sabe por que o mundo fica aí desconfortável com vocês? Porque eles me odeiam. Então, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Agora, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, né? Então vocês, assim como eu, vocês também são odiados. Mas aí a gente para pensar, tá? Então, vendo assim esse mundo, essa palavra mundo sendo usada aí na Bíblia de forma negativa, então no mundo só tem coisa ruim, né? Só tem coisa ruim no mundo, né? Lembrando que mundo é sinônimo também de cultura. Então no mundo, ou seja, na cultura, só tem coisa ruim. Então olha só, ao mesmo tempo que a Bíblia define o mundo de maneira negativa, ela admite que existem coisas boas na sociedade. Então, a despeito da queda, o homem ainda mantém a imagem de Deus. Então lembra que eu falei que o homem, quando ele desobedeceu lá no Éden, né, quando houve a queda do homem, então o homem deixou de refletir perfeitamente a imagem de Deus conforme ele havia sido criado. Mas apesar da queda, mesmo ainda distorcido, o homem ainda mantém, né, características da imagem de Deus. E Deus age de maneira graciosa na humanidade. Deus concede às pessoas cristãs ou não capacidades, habilidades, perspicácia, criatividade, talentos naturais para as artes em geral. Então vamos parar para pensar aqui. Será que Deus concede virtudes, né? Será que Deus concede coisas boas somente para os crentes, somente para aqueles que são o seu povo? Claro que não, né? Então você deve ter aí profissionais que você contrata, que você lida no dia a dia, pessoas que têm as suas habilidades, né? São pessoas que exercem as suas atividades com maestria e que não são crentes, né? Então Deus concede mesmo aos não crentes
capacidades, habilidades, perspicácia e criatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O seu médico, né? Você só é atendido por médico cristão? Só por médico crente? É evidente que não. Se você tiver aí um problema no teu carro, você vai procurar um mecânico só se ele for crente? Não, você vai procurar um bom mecânico, né? Se bem que nós temos um bom mecânico na nossa igreja, vou fazer a propaganda aqui, né, da oficina do João, né, nosso irmão João. Mas se nós não tivéssemos o João, né, nós teríamos que procurar alguém de confiança, procuraríamos aí alguma indicação. Então, médico, mecânico, alguém para fazer a limpeza da sua casa, vai contratar alguém para fazer uma faxina na sua casa, alguém que de repente faça um excelente serviço e não é crente, né? Então Deus concede às pessoas, cristãs ou não, habilidades, né? E nós recebemos de Deus aquilo que chamamos de graça comum. Graça comum é isso, né? Então Deus concede, Deus abençoa com dons, com habilidades, né? com criatividade, né? Nós temos também muitos artistas bons que não são crentes, que ali exercem sua criatividade, né? Usam sua criatividade dada por Deus, e isso é graça comum. Então a graça comum está presente na cultura em geral. Então olha só, vou mostrar aqui alguns exemplos, né, bíblicos. Então olha só, lá em Gênesis 4, aí uma descrição da descendência de Caim. Olha que interessante. No versículo 20 fala de Jabal, né? E Jabal, eu grifei aí em vermelho, Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então foi dada, né? Lembrando quem é Caim, né? Quem foi Caim? Caim foi aquele que cometeu o primeiro homicídio, né, registrado na Bíblia, e que foi de certa forma ali foi ele expulso, né? Então foi apesar de tudo isso, né, apesar dessa linhagem maldita de Caim, né, Jabal, que fazia parte ali da descendência de Caim, foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então olha só, Deus concedendo aí essa habilidade para alguém que era descendente de Caim. No versículo seguinte nós temos outro aí, Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. 22 fala de Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então vemos aí alguns exemplos de pessoas que não eram do povo de Deus, mas tinham as suas habilidades. Vamos continuar aí. Olha só, no Novo Testamento, olha que interessante. No Novo Testamento, Paulo conheceu e citou autores não cristãos. Isso ele cita em textos que nós hoje temos como textos bíblicos, né? As suas cartas, ele faz citação de algumas personalidades aí que certamente não eram cristãos, né, na sua época. Então você tem lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, Paulo dizendo o seguinte: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então aqui em vermelho aí essa citação de Epimênides, né? Epimênides. Quem foi Epimênides? Se você colocar aí na internet, eu transcrevi aí em azul
a descrição que a Wikipedia faz de Epimênides, né? Então ele foi um poeta, um filósofo, místico grego, profeta que viveu em meados dos anos 600 a.C., de acordo com o apóstolo Paulo em Tito 1,12, que cita sua obra Crética. Então, tá aí a imagem dele, né? Aí no canto aí da tua tela, né? Do lado esquerdo, né? Tá aí a imagem dele. E não fica por aí. Paulo também faz uma outra citação lá em 1 Coríntios 15:33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esta frase, as más conversações corrompem os bons costumes, é de Menandro, né? Então Paulo faz a citação aí de Menandro. Você tem na sua Bíblia uma citação de Menandro, que foi o principal autor da Comédia Novas. Está aí no teu texto em azul. Última fase da evolução dramática ateniense, que exerceu profunda influência sobre os romanos Plauto e sobretudo Terêncio. Então era aí uma personalidade que não era um crente, né? Mas pela graça comum ele tinha essa habilidade, tinha essas habilidades, né? Para cultura. Uma última citação aí. Está aí a imagem dele aí no seu vídeo. Então, em Atos 17:28, fala assim: alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então é uma citação de Aratus, né? Ou Arato de Solos, um poeta grego que passou um tempo na corte de Antígono Dóson, rei da Macedônia. Nasceu em Solos, na Cilícia, por isso ele é chamado de Arato de Solos. E veja que essa citação aí está lá em Atos 17:28. Não sei se todos vão lembrar, mas Atos 17 é onde Paulo faz ali o seu famoso discurso em Atenas. Então ele está falando ali aos filósofos, né? Está ali falando aos filósofos e ele faz essa citação. Paulo ele faz essas citações de autores não cristãos. Ele era uma pessoa muito culta, ele lia bastante, né? E por isso ele faz bom uso da cultura, do que ele conhecia, para influenciar ali, para poder pregar o evangelho, né? Então ele faz isso em Atenas, faz isso com maestria. Depois você leia lá o texto em que Paulo ele fala ali aos filósofos e ele cita esse, quando ele tá ali falando de Deus, né, de Deus como Criador. E ele faz a citação aí de Arato de Solos, ou Aratus, né? E diz: porque dele também somos geração. Olha só que interessante também. Lá quando Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 10, 27-28, Paulo ele não desencoraja os crentes de Corinto de participar de refeições com amigos pagãos. Então, ele não vai falar assim: olha, se algum pagão, algum parente pagão, um amigo pagão te convidar a ir para uma festa, não vá. Ele não diz isso. Mas ele diz o seguinte: se algum dentre os incrédulos vos convidar e que quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós. Então ele está dizendo: se alguém te convidar, se algum incrédulo te convidar e você evidentemente quiser ir, vá, não tem problema não, vai lá, né? Vai lá, come de tudo que colocarem diante de vós. Mas aí ele faz algumas recomendações aqui, né? Sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais.
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, né? Você fala, ó, se alguém te convidar aí para comer, para beber, vai lá, não tem problema nenhum, né? Não rejeite o convite, pode ir lá, se você quiser ir, pode ir, não tem problema nenhum não. Mas ele faz umas recomendações aqui, toma cuidado, né, para que você, o que você for fazer lá não escandalize. Então ele fala aqui, dá exemplo aqui de, ó, se alguém te falar que a comida sacrificada a ídolos, aí não come, por quê? Porque vai escandalizar, né? E aí ele fala assim, por causa da consciência. E depois, se você continuar lendo, ele vai falar que a consciência não é sua, não a consciência sua, mas a consciência daquele que está te olhando, né? Então aí mostrando que Paulo em nenhum momento desencorajou aí a mistura, né, o convívio com o mundo, com a cultura. E aí, diante de tudo isso, como apresentar e viver o Evangelho em diferentes contextos culturais? Como é que a gente prega o Evangelho e vive o Evangelho em diferentes contextos culturais, né? Então, há princípios universais, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele faz essa consideração. Eu transcrevi aqui, eu achei muito interessante, que ele diz assim: há princípios universais que transcendem as culturais. Adultério, por exemplo, é sempre adultério, né? Então, algumas coisas, você vai em algum lugar, em alguma cultura, e vai dizer, e você vai estranhar ali alguma coisa, e alguém vai te dizer, não, faz parte da nossa cultura. Mas algumas coisas, como bons cristãos que somos, algumas coisas a gente pode tolerar nas culturas, outras não. Então, adultério, por exemplo, é sempre adultério, né? Não é da vontade de Deus que haja adultério. Então, não tem essa questão de cultura. Então, pregar o Evangelho numa cultura em que adulterar é a prática considerada normal significa identificá-la como pecado e combatê-la, buscando redimir adúlteros e adúlteras a restaurar os padrões bíblicos do casamento e da família. Então, se você ou eu se depara com uma cultura em que adulterar, né, cometer adultério é uma coisa normal, então essa cultura precisa ser combatida, certo? Então vamos ver aqui um caso real, né? Caso real, missionários enviados a tribos africanas onde a poligamia é normal. O caminho possível adotado por muitos irmãos tem sido tolerar a poligamia dos primeiros convertidos para não causar um grave problema social com as despedidas das esposas. Mas as gerações descendentes desses primeiros convertidos já são ensinadas segundo o padrão bíblico da monogamia. Então deixa eu explicar aqui. Então vamos supor que você se depara aí com uma cultura em que a poligamia é normal. O que fazer para pregar o Evangelho, né, numa cultura dessas? Então, se você combater de cara a poligamia, proibir a poligamia, você vai criar um problema aí, um problema social. Você vai ter várias mulheres aí, simplesmente jogadas na sociedade, que vão amanhecer aí sem os seus esposos. Você vai ter um problema social aí, né? Mulheres sem os seus esposos. Então, qual é a saída que alguns missionários têm encontrado? Mantém-se quem já está na prática da poligamia, e as próximas gerações já são ensinadas, já são orientadas no padrão bíblico da monogamia, tá? Apenas uma esposa, certo? O grande desafio que Jesus e os apóstolos deixaram para os cristãos foi exatamente este, né? Estar no mundo, ser enviado a ele, mas não lhe pertencer.
né? Então Jesus aí, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então ele pede ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele diz: Pai, olha, da mesma forma que o Senhor me mandou ao mundo, eu também estou enviando eles. E eu peço que os proteja. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal que existe no mundo. Então nós fomos enviados, né? Assim como Jesus foi enviado, nós também somos enviados ao mundo a fazer a mesma coisa. E assim nós finalizamos aqui essa primeira parte. Espero que tenha te abençoado, tenha servido aí para sua reflexão, e aproveite aí, né, tudo que nós vimos nessa videoaula e reflita no que nós vamos ver a seguir. A seguir, o capítulo 11 traz a seguinte pergunta: vale tudo para pregar a mensagem de Cristo? Com base no que nós vimos aqui, vale tudo para pregar a mensagem de Cristo? Então vai pensando aí, e não esqueça aí de indicar esse vídeo aos amigos, aos parentes, a todos, e dar um joinha aí no vídeo, e também se inscrever no nosso canal. Tenham todos um domingo abençoado, e que Deus abençoe a cada um aí no seu confinamento, né? Tomem cuidado, e que Deus os abençoe.